Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui. Conan o Bárbaro número 1, nova mensal do Conan, lançada aqui no Brasil pela Panini. Seguinte, né? Depois de muitos anos sendo publicado pela Dark Horse, ano passado o Conan voltou para a Marvel, que foi a editora que primeiro o lançou nos quadrinhos. Bom, para quem porventura tiver descoberto o Conan só nos quadrinhos, essa não é a mídia na qual ele nasce. O Conan nasce em contos, né? Vamos lá, o Conan nasce na literatura pulp também. Robert Howard lá escrevia vários contos do Conan, tem um romance do Conan, um único romance, e vários contos. Na década de 70, a Marvel, com Roy Thomas, leva isso para os quadrinhos. Depois, a Marvel perde a licença, vai para Dark Horse, que faz um trabalho muito bom, na minha opinião, e agora o personagem está de volta à Marvel. Havia uma certa ansiedade pelo lançamento disso aqui no Brasil. E disso e das outras histórias novas do Cimério que a Marvel está lançando agora. Bom, no primeiro momento nós vamos ter duas revistas bimestrais. Conan o Bárbaro e a Espada Selvagem de Conan. Essas duas revistas vão se alternar. O mês que sai uma, não sai a outra e vice-versa. Bom, Conan o Bárbaro tem roteiro do Jason Aaron e desenhos, deixa eu pegar o nome dele aqui que eu sempre esqueço o primeiro nome dele, é Mahmoud Asra. E deixa eu mostrando um pouco os desenhos da série para vocês. Eu confesso, minha gente, que para esse retorno, sendo que essa revista Conan o Bárbaro foi quem marcou esse retorno, eu esperava um traço mais impactante, mais bonito do que o traço do Asra, ou pelo menos o traço da opção que ele escolheu para essa história. É um traço que é cinético, funciona bem nas cenas de ação, como vocês estão vendo. Mas em alguns momentos ele fica por demais caricato. E nesses momentos eu acho que o traço perde. Deixa eu pegar algum momento onde isso acontece mais, né? Caricato talvez não seja a palavra. Eu acho que estilizado, menos realista, seja a melhor maneira de dizer. Olha essa página aqui, por exemplo. É muito difícil olhar para isso aqui e não lembrar de um Cary Nord, por exemplo, que fez lá o início da fase do Conan na Dark Horse, um Tomás de Arello, que tem um traço magnífico também. Então eu esperava no traço algo mais impactante desse início. Por outro lado, o roteirista escolhido, Jason Aaron, mostra a importância que a Marvel está dando a esse relançamento do personagem, esse novo título do Conan na editora. O Jason Aaron é hoje um dos melhores, não sei se é a palavra, mas um dos principais escritores da Marvel. Ele faz uma fase soberba no Thor, e está escrevendo Os Vingadores. Eu já li das edições lançadas, acho que lá já li 5 edições dos Vingadores, né, que saíram no Brasil. Confesso que não estou curtindo tanto o trabalho dele dos Vingadores. Mas Vingadores é um dos títulos principais da Marvel, e ele está lá. Então, assim, ele colocá-lo no Conan e não em outros personagens é uma importância que a editora dá para esse título. Parece que o caráter épico que ele deu às histórias do Thor é o que deve ter aberto as portas para ele vir para esse título aqui. Bom, é interessante que do ponto de vista narrativo, a maneira que ele conta a história do Thor e aqui no Conan, pelo menos o começo das histórias do Thor e no Conan, tem similaridade. Tanto no Thor quanto no Conan, a história se passa em dois tempos. No presente dos dois personagens, vamos colocar assim, e no futuro, no qual os dois personagens são reis. No caso do Thor, ele mostrou os últimos dias da Terra com o rei Thor e as suas netas. Aqui ele tem uma história do Conan que transcorre no presente, e essa história está ligada
ao futuro com o rei Conan à frente do exército da Aquilônia. Repare que a história realmente se passa em dois tempos. São histórias que, esses dois tempos inclusive, a história que se passa no presente, ela tem uma continuidade do que está acontecendo no futuro. Repare que não é o Conan contando, o Conan rei, contando o passado dele como aventureiro. Não é isso. Isso é mais comum nas histórias do Conan. São histórias que realmente se passam em dois tempos, né? E isso é amarrado, isso não são duas histórias paralelas que têm nada a ver com a outra. Como no Thor, isso também é amarrado. Até determinado momento, tudo transcorre como uma história muito comum do Conan. Ele é aprisionado por uma feiticeira e tenta se libertar. O fato assim de se passar em dois momentos é o que a torna melhor do que parecia a princípio. Mas mesmo assim eu confesso que eu esperava mais desse retorno. Acho que o Aaron ainda não mostrou a que veio. No entanto, eu sou o primeiro a reconhecer que ele é um cara competente. O cara tem escalpo nas costas, tem essa fase magnífica do Thor. E ele planta elementos que ele vai usar mais pra frente nas histórias dele. Ele pode estar fazendo isso aqui, começando esse começo meio modesto e plantando as coisas que ele vai usar mais pra frente. Assim, e ele deu um título que é no mínimo pretensioso pro seu primeiro arco à frente do Conan, que é esse aqui, ó. A Vida e a Morte de Conan. Esse é um título que é no mínimo assim pretensioso. E esse recurso de contar a história em dois tempos ajuda a dar dramaticidade à história. Por quê? O Conan é um personagem que nós mais ou menos já sabemos o fim. Ele vai se tornar o rei da Aquilônia, isso é dado, a gente sabe. Que ele é um cimério, um bárbaro que se tornou o rei do maior império do mundo. É isso que vai acontecer. Então quando tem uma história do jovem Conan, a gente sabe que ele vai se virar. Ele pode se ferrar naquela história, não sei o quê, mas ele vai sair vivo. Quando o Aaron bota a história em dois tempos, tem a história no presente, e bota a história no futuro, e bota a morte no título, isso nos faz temer pelo destino do personagem. É claro que ele não vai destruir o personagem, nada disso, mas isso gera dramaticidade na história. Isso é legal. Para mim isso é o mais legal da opção feita por ele, né? Esse comecinho aqui. No geral, é legalzinho assim, né? Mas não dá para saber ainda no que isso aqui vai dar. Não dá mesmo. Eu acho que é um tipo de história que funcionaria melhor em encadernado. Ou pelo menos em revistas mais volumosas. Quem sabe a gente tivesse aqui nessa revista 2 números e aí a série já tivesse andado um pouco, tivesse como ter uma impressão melhor, assim. Bom, essa pelo menos é meu diagnóstico a partir da leitura só desse número. Quando sair o número 2, eu vou fazer a minha segunda impressão aqui no canal, de ver se confirma ou não. Bom, e além da história em quadrinho, há nessa revista um conto, ou melhor, o começo de um conto, 5 páginas de um conto. Deixa eu mostrar para vocês. Está ao final da revista. 4 páginas, né, de um conto. Esse conto se chama A Luz Estelar Negra. Ele vai ser um conto em 12 partes e ele tem roteiro, né? Ele é escrito pelo John C. Hawking. E eu vou dizer uma coisa, para mim o conto funcionou melhor do que o quadrinho. Ele não avançou tanto ainda, mas ele me deixou mais curioso pelo que vai acontecer. Ele foi mais instigante. Bom, de todo modo, assim, né? Vamos ver o que virá, tanto no conto quanto no quadrinho. Achei legal ter esse conto ao fim. É uma boa notícia o retorno do Conan. Há muito tempo o Conan não tem revista mensal aqui no Brasil. A última que eu lembro é aquele Conan do Kurt Busiek, lançado aqui em mensal inicialmente pela Mitos, mas depois disso eu não lembro mais, assim, agora voltou a ter mensal, depois os lançamentos foram diretos e encadenados. Bom, é legal, o personagem está sendo lançado aqui, né? Mas vamos ver o que a Marvel faz com ele, que uso ela dá a esse personagem, como é que ela constrói essa trajetória. O Conan é um personagem muito querido, assim, ele tem uma base de fãs bem grande, espero que seja bem cuidado. Tem uma outra coisa que isso assim, acaba dando assim, esperança, é que a Panini comece a publicar também histórias clássicas. Estavam sendo publicadas pela Mitos, as histórias clássicas da Marvel, saíram 4 encadernados, aí, capa duras crônicas de Conan, publicaram histórias lá do Conan o Bárbaro, não sei se a
Panini vai mexer nisso agora. A Mitos não vai publicar mais histórias da Marvel. Ela continua publicando histórias do Conan the Dark Horse. As que foram publicadas pela Marvel lá antigamente, ela não lança mais. Ela não lança. Mas, pô, tem a Espada Selvagem de Conan. Cara, eu queria muito ver isso saindo por aqui. Tinha aquela coleção prometida, né? Que foi cancelada, infelizmente, né? Que ia sair aí quinzenalmente nas bancas e infelizmente foi cancelado, mas quem sabe a Panini agora não joga isso pra frente, a gente não pode ver aí a Espada Selvagem de Conan clássico, seu formato magazine, né? Seu formato magazine, aquele preto e branco, porque esses dois títulos, Conan o Bárbaro e Espada Selvagem de Conan, para quem não sabe, eles são dois títulos que a Marvel está recuperando das suas revistas clássicas do Conan. Né? Essas revistas já tiveram a sua primeira versão. E é muito disso que eu queria ver sendo lançado por aqui. Eu tenho mais vontade de ler esse material antigo do que esse material novo. Embora vou continuar acompanhando isso aqui. Vá continuar acompanhando isso aqui. Bom, acho que eu já falei demais. Essas são minhas impressões sobre os quadrinhos. Sobre o quadrinho, diz aí o que você achou. Breve, está prometido para agosto agora a Espada Selvagem de Conan. Vou fazer também minha primeira impressão aqui. Para então, peço que você se inscreva no canal. Também lembro que eu sempre deixo um link da Amazon na descrição de todos os meus vídeos. Caso você vai fazer uma compra na Amazon, entrando por esse link, você ajuda bastante o canal a se manter e a melhorar. Te convido a se inscrever no canal, compartilhar o vídeo se acha que é legal mostrar para outros, porque é isso que ajuda o canal a crescer e nossa comunidade aqui a aumentar. Para então, um abração e até o próximo vídeo.